projeto exemplo e considerações finais. Então, chegando nessa parte aqui, pessoal, é a parte final do curso. E agora nós vamos criar aqui um projeto exemplo, um projeto pequeno, porém ele vai te demonstrar aí tudo que aprendemos até então. Vamos criar algumas classes, vamos criar um projeto em Windows Form para que você exercite o que você tem aprendido até o momento, tá ok? Então, nesse momento, abra aí o Visual Studio 2017 e vamos começar. Vamos lá no File, New Project, criar o projeto. E nesse momento aqui você vai selecionar a linguagem Visual C Sharp e logo em seguida você vai selecionar o Windows Classic Desktop. Tá ok? Quando você selecionar o Windows Classic Desktop, você vai vir aqui em Windows Form Apps e aqui você vai escolher essa opção com C Sharp no .NET Framework. Tá? E lembrando aqui as boas práticas, né? Vamos dar o nome do projeto, é sempre o nome da empresa, então vamos colocar academia.net. Ponto. Aí, logo em seguida, é o nome do projeto, né? Então ficaria projeto exemplo. E aqui é qual é a camada que nós vamos utilizar nesse momento. Então aqui a gente vai fazer uma camada de front-end. Então eu vou chamar de Windows Forms UI ou Windows Forms.ui. Então, só para ressaltar aqui, a gente vai passando aqui o que nós aprendemos, tá? E vou dando esses exemplos. Nome da empresa, nome do projeto, tipo do projeto e qual é a camada. UI é User Interface, tá? E vamos criar aqui, vamos dar um OK para criar nosso projeto aqui. O projeto foi criado e veja que aqui tem um formulário em branco chamado Form 1, tá? Então, basicamente, para a gente relembrar aqui o que nós falamos, aqui do lado direito existem as properties, né? Então, veja que as properties são as properties desse formulário nesse momento. Veja que esse formulário aqui ele tem um nome chamado Form 1. Então essa vai ser a primeira coisa que nós vamos mudar. Então vamos deixar o nome de F formulário inicial. Isso aqui é um padrão também que usam aí no mercado, que é para você deixar uma sigla no começo de todos os nomes que você colocar. Então F significa form, né? Então form, formulário inicial. Então esse aqui é o nome. E logo em seguida você pode ver aqui que aqui embaixo nós temos alguns textos que serão exibidos na barra de cima aqui, ó, tá escrito Form 1. Então vamos trocar isso daqui, vamos dar um nome um pouco mais intuitivo. Tela de cadastro de fornecedor. Então vamos imaginar que isso aqui é uma tela de cadastro de fornecedor que você terá na sua empresa aí, tá? Então, basicamente, você pode ver que esse formulário ele é um cara extensivo, né? Você pode determinar qual que é o tamanho que ele vai ter, tá? Então, basicamente, nesse momento, vamos deixar ele mais ou menos desse tamanho. Você pode ver que aqui do lado, ele te dá até quais são essas coordenadas que você tem, né? Qual que é o tamanho dele. Tá por 781 por 412. E isso daqui é o que vai ser disposto de acordo com o monitor do seu usuário, tá? Então aqui do lado esquerdo, lembrando, nós temos a Toolbox, né? O que é a Toolbox? A Toolbox ela é uma caixa de ferramenta. Então é uma caixa de ferramenta onde você vai encontrar todos os componentes para você trabalhar dentro do seu software aqui, Windows Form. Então aqui dentro você pode tanto procurar pelo que você quer aqui em cima, onde tem esse campo texto, você pode ir clicando aqui, pode ir selecionando que tipo de componente que você quer. Nessa videoaula, então, a gente vai criar um cadastro de fornecedor. Para isso, nós precisamos o quê? De uma label. Então, vamos digitar label aqui. Você vai ver que vai aparecer. Uma label, ele é aqui uma forma de representar um texto no seu software. Então, label 1, você clica com o botão direito, vai no Properties aqui. E aí aqui vamos, por exemplo, dar um nome na parte onde está escrito text. Vamos dar um nome de nome do fornecedor. Veja que vai aparecer aqui, ó, o nome do fornecedor, certo? Olha só que legal, toda vez que eu arrasto aqui, ele tenta alinhar aqui para não deixar eu colocar tanto à minha esquerda, tá vendo? Senão vai ficando fora. Então esse aqui é o mínimo necessário, para que você não coloque essa label aqui tão à sua esquerda, tá? E vamos deixar aqui, ó, vamos mexer na fonte, vamos deixar essa fonte Bold True, para ficar um pouco mais preto, tá? E aqui vamos dar um nome. Para esse componente, ele está label 1, né? Vamos usar de novo aqui, ó, LBL, nome fornecedor.
tá? Então, mais uma vez, LBL, que significa label, e depois o nome que você queira dar. Isso aqui é uma convenção de mercado também, tá? Então, o nome do fornecedor, ele vai ser um texto. Então, basicamente, a gente procura aqui por text. Existe um componente aqui chamado text box, tá vendo? Você só arrasta aqui e aí você tenta colocar o mais próximo possível do nome do fornecedor. Aumenta aqui e mais uma vez, clica com o botão direito, vai na Properties e aqui embaixo nós temos algumas informações como text, se você quiser pôr o texto à sua esquerda, texto à direita, fica a seu critério, tá? E o mais importante nesse momento é dar um nome para esse componente. Então ele vai ficar txt nome fornecedor, txt de text e o nome do campo que você quer. E aí aqui você pode colocar outros labels embaixo, né? Então vamos imaginar aqui que a gente queira colocar mais uma label. Existem duas formas, ou você pode colocar aqui label, ou para ficar um pouco mais fácil, ó, você pode excluir essa label aqui e aí você clica em cima dessa label, deixa o botão Ctrl clicado e puxa e arrasta, ó. Ele copia mais ou menos o que você tinha aqui em cima, tá? Ele copia e cria um novo componente na sua tela aqui. Aí aqui vamos clicar com o botão direito. Esse cara aqui vai chamar, por exemplo, LBL endereco, tá? Isso é muito importante, né? A gente que trabalha com a língua portuguesa, a gente costuma colocar, por exemplo, endereço com C cedilha, né? Não tem problema nenhum você fazer isso, só que por convenção, o ideal é que você coloque sem nenhum desses caracteres especiais que nós temos na língua portuguesa, tá? Por quê? Porque se por acaso você for trabalhar com alguma outra pessoa que fale outra língua, para ela não faz sentido esse C cedilha, né? Então vamos manter um padrão. E aqui embaixo vamos fazer a mesma coisa, ó. Vamos puxar esse text, deixa o Ctrl segurado, puxa e arrasta. E aqui onde está escrito o nome do fornecedor, já vou deixar até o Properties aberto aqui. Onde está escrito o nome do fornecedor, a gente vai colocar aqui, por exemplo, endereço. Tá? O endereço aqui vai ficar um pouquinho maior do que o nome dele. Maravilha. Aí aqui agora nós temos que mudar o nome, né? Tá textbox1, vamos deixar txt endereco, sem o C cedilha, tá? E aqui embaixo vamos criar mais um campo, né? Mais uma label com mais um campo. Vamos colocar aqui, por exemplo, LBL contato, que é o nome do contato desse fornecedor aí, né? E vamos mudar aqui de endereço para nome do contato. Vamos reduzir esse text box um pouquinho para ficar um pouco menor e vamos dar um nome para ele aqui em cima que vai ser txt nome contato. E aqui embaixo a gente vai colocar mais um campo que é, por exemplo, o telefone dele, tá? Então, nome do contato e LBL telefone. Vamos mudar aqui essa descrição também, vamos deixar como telefone. E colocar mais um campo texto aqui para o usuário digitar o número do telefone. Por um pouquinho mais para cima. E o telefone dele vai ficar nesse campo aqui. Vamos clicar. TXT telefone. Tá? Veja que eu sempre coloco essa convenção nesse nome aqui na frente. Se é um texto, fica TXT. Se é label, LBL e assim por diante. Tá? E aqui embaixo a gente vai criar um botão. Para esse botão aqui, ele vai pegar essas informações e vai mostrar num grid, né? Então a gente vai simular como se estivesse salvando num banco de dados, tá? Então vamos deixar esse botão aqui, deixar esse botão um pouquinho maior, tá? Ele chama button, então vamos deixar btn salvar. E onde está escrito button 1 ali, na propriedade text aqui embaixo, a gente coloca salvar, tá? Vamos deixar um pouquinho maior esse formulário e vamos procurar aqui por um componente chamado Data Grid View, tá? Então vamos puxar esse componente aqui e está na tela aqui, ó. Esse componente ele é responsável por mostrar um grid de dados. Então vamos dar um nome aqui para ele, né? Tá Data Grid View, vamos colocar DGV e fornecedores, ou seja, Data Grid View fornecedores. É um grid para exibir os fornecedores que nós vamos cadastrar. Então agora nós vamos entrar na parte da programação mesmo. Então vamos voltar aqui ao caso. O caso é, nós temos uma tela de cadastro de fornecedores.
Nessa tela nós temos o nome, endereço, o nome do contato, o telefone e temos que salvar. Para isso nós precisaremos criar o quê? Uma classe, porque a classe ela é uma representação do mundo real dentro do seu software. Então aqui nesse caso nós temos que cadastrar um fornecedor. Para isso nós vamos criar uma classe e essa classe vai conter as propriedades nome do fornecedor, endereço, nome do contato e telefone. E aí tudo que for digitado nesses campos textos aqui nós colocaremos nessas propriedades para depois, quando ele clicar no botão salvar, nós vamos simular aqui que nós estaríamos salvando no banco de dados. Só que antes de fazer essa ação de ir lá e salvar, nós temos que verificar se ele realmente digitou alguma coisa aqui, se ele realmente digitou endereço, se ele realmente digitou todos esses 4 campos antes de deixar. Senão a gente vai dar uma mensagem e falar assim, ó, você não pode salvar porque falta um campo. Tá? Então, para isso, nós vamos criar uma classe. Então, vamos aqui no Solution Explorer, clicar no projeto com o botão direito e vamos no add e class. Então ficou add e class depois que você clicou com o botão direito no seu projeto. Aí com isso nós vamos criar uma classe. A classe representa então a nossa entidade de fornecedor. A classe ela vai ser criada aqui ó, e não vai ter nada dentro dela. Então basicamente nosso trabalho nós temos que definir quem pode utilizar essa classe. Para isso, então, nós temos que colocar aqui o public. O public vai denominar que essa classe de fornecedor ela está pública para que qualquer um acesse ela. Tá? E aí, em seguida, aqui dentro do escopo da sua classe, você vai colocar essas propriedades. Nome do fornecedor. Então, nome do fornecedor é um texto. Então, nós vamos criar uma propriedade pública do tipo string, chamada de nome do fornecedor. E aí, existem o get e o set. O get e o set o get você pega a informação e o set você seta a informação, você altera aquela informação. Então, essa propriedade aqui do tipo string, chamada nome do fornecedor, esses modificadores aqui vão alterar ela, tanto para pegar a informação, quanto para colocar a informação. Então, vamos fazer isso para os demais campos. Então, temos endereço, né? Public string endereço, que pode ser pegado e pode ser alterado, getSet. E vou dar uma dica aqui, ó. Se você digitar o prop de property e apertar o tab 2 vezes, veja que ele completa aqui para você e ele vai sugerindo, tá? Então vou fazer mais uma vez. Vou digitar prop de property e vou apertar a tecla tab 2 vezes. Então tab ficou public int e ele põe um nome qualquer, myProperty. Então depois do endereço nome do contato. O nome do contato é uma string, porque é um texto. E vamos por aqui, nome, contato. E por último, nós teremos o telefone, tá? Public string telefone e getSet, tá? É possível também, ó, que você faça uma classe onde as propriedades não tenham o getSet. Então, por exemplo, você pode criar aqui o nome do fornecedor que seja somente leitura. Ou você pode criar somente o set, tá? Ou getSet. Ou também você pode fazer com que o acesso a essa informação seja protegido. Então você poderia colocar um protected set, ou seja, nessa propriedade escrita nome do fornecedor, para você alterar ela é protected, tá? Ou seja, só dentro desse software aqui que você consegue. Alguém de fora não conseguiria. Tá, ok? Então beleza, então nós temos a nossa classe fornecedor exatamente com os 4 campos aqui, com as 4 propriedades. Aí agora nós vamos clicar 2 vezes no botão salvar aqui para ele criar um método. Ó. Veja que esse componente aqui ele tem algumas propriedades e do lado ele tem os métodos. Ó. Onde está esse rainho aqui é onde existem os métodos que estão associados a esse botão. Então esse botão tem diversas propriedades aqui como cursor, imagem, texto, text align, tudo mais. Mas se você clicar nesse rainho aqui, você vai ver que ele também tem métodos. Ou seja, o método aqui ele é responsável por um método no seu código. Então quando eu clicar no botão, no ato do clicar, ele vai chamar um outro método aqui para mim que chama btn_click. Normalmente esse underline click é o nome do método que vai ser criado e antes disso é o nome do seu componente. Nesse caso ele chama btn salvar, certo? Então aqui, quando eu clico 2 vezes aqui,
ele criou automaticamente para mim um método que vai ser executado quando eu clicar no botão. Tá? Então, para isso, aqui nós vamos entrar com a nossa lógica. Então, beleza. Então, eu estou com o meu formulário aqui, ele vai clicar no salvar, só que antes dele realmente salvar, eu tenho que verificar se foi digitado informação nesses campos. Né? Para isso, a gente vai fazer a estrutura de controle if. Né? If, e aí eu vou falar assim, if o quê? Esse cara aqui, ele chama, vamos pegar o nome dele aqui, ele chama txt nome do fornecedor. Então, if txt nome fornecedor ponto, o ponto ele vai para a propriedade. Então, se a propriedade text ela for diferente de string.empty, ou seja, se o que o cara digitou lá, o que o nosso usuário digitou na propriedade text não for vazio, né? Esse é um sinal de não for, e string.empty ele fala se não tiver nada, né? Se não tiver vazio, então eu posso colocar informação aqui. Posso colocar informação. E aí eu vou fazer isso para todos esses caras aqui. Vou fazer mais um if. If txt, vamos ver qual que era o próximo, era endereço. Então, if txt endereço.text for diferente de string.empty, ou seja, se ele realmente digitou alguma coisa e não está vazio, então vamos prosseguir. Então, posso colocar informação. O próximo é o nome do contato. Então, if txt nome do contato.text for diferente de vazio, né, de texto vazio, então eu posso seguir aqui também. Posso seguir. E a última propriedade que é o if telefone, né? Então txt telefone.text for diferente de string.empty, ou seja, se não tem nada ali, então eu posso prosseguir. Se ele colocou alguma coisa e está diferente de nada, né? Posso seguir. Maravilha. E aí aqui ao final nós vamos criar uma lista e incluir o objeto na lista, tá? Então maravilha. Então vamos voltar aqui. Isso aqui é só um trecho ó, que vai verificando se foi digitado as coisas lá. Então para isso nós temos que criar aqui uma instância, um objeto que vai representar essa classe fornecedor, né? Como a gente falou lá no outro módulo, uma classe ela é uma representação do mundo real. Tá? Ela só representa essas informações. Para fazer isso funcionar no nosso código, nós temos que criar um objeto. Ou seja, nós vamos instanciar essa classe para que ela fique viva na memória do computador. E nesse momento você consegue atribuir esses valores. Então vamos criar aqui var fornecedor. Fornecedor igual new fornecedor. Tá? Então, lembrando, isso aqui é a criação de um objeto onde nós estamos instanciando a classe fornecedor. Então, a classe fornecedor está sendo refletida nessa variável aqui. Tá? E aí, quando você faz isso, aí você faz fornecedor, ponto, e aí veja ó, que você tem acesso a todas aquelas propriedades, endereço, nome do contato, nome do fornecedor, telefone e assim sucessivamente. Então, nesse momento aqui, nós temos que pegar essas informações que foram digitadas, né, que possivelmente foram digitadas naquele campus e colocar aqui dentro. Então, olha só, a gente instanciou, né? Então, se realmente foi digitado um nome do fornecedor, então nós vamos fazer fornecedor, ponto, aqui é o nome do fornecedor, e ele vai ser igual o que foi digitado nesse campo texto aqui. Ó. Então, dá um Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui nós estamos salvando essa informação. Então, o que foi digitado lá no campo texto, eu estou colocando dentro dessa propriedade aqui, que foi instanciada aqui em cima. Isso aqui a gente faz para todos os outros. Né? Então, fornecedor, ponto, aqui é endereço. Né? Endereço igual o que foi digitado no texto aqui. E aqui embaixo é a mesma coisa, né? Fornecedor, ponto, contato, nome contato, igual o txt, nome contato, ponto text. E para finalizar aqui, vamos pegar o telefone dele. Fornecedor, ponto, telefone, igual txt, telefone, ponto, text. Tá? Então, até nesse momento, ó, a gente fez o seguinte, a gente criou a nossa instância, o nosso objeto,
fez uma estrutura de controle com if para verificar se realmente foi digitado o texto aqui, né? E um a um ele vai checando. Opa, se sim, então põe isso nessa variável. Se sim, põe isso nessa variável. E aqui nós vamos criar então uma lista, né? Porque se fosse no mundo real aqui um software de verdade, você poderia cadastrar vários fornecedores, né? Então eu vou colocar aqui uma lista do tipo fornecedor e vou chamar ela de lista fornecedor. E vou instanciar aqui, né, igual new list de fornecedor. Tá? E aí eu vou adicionar aquela variável dentro dessa lista. Lista fornecedor.add e vou incluir quem? Fornecedor. Então eu estou incluindo um fornecedor dentro de uma lista de fornecedores. Tá? Aqui ficou lista fornecedor, vou colocar lista fornecedores. Tá? .add e o nome daquele objeto é fornecedor. Tá? Então nesse momento eu criei uma lista aqui. Tá? Então agora nós vamos ter que colocar o que nós temos dentro dessa lista aqui para dentro desse grid aqui. O nome do grid, só para relembrar, é DGV fornecedores. E esse grid ele tem uma propriedade que chama bind, que a gente consegue pôr essa informação nesse grid. Então basicamente a gente vai colocar aqui, né, DGV fornecedores, que é o nome desse grid, e vamos chamar o método aqui que é o data source, ou seja, fonte de dados. Né? Qual é a nossa fonte de dados aqui? Vou colocar data source. A nossa fonte de dados é a lista fornecedores. Tá? Então, basicamente, ele vai pegar essa lista de fornecedores que nós acabamos de popular ela e vai adicionar aqui essa lista e vai servir de fonte de dados para esse grid. Então, o fluxo ficou mais ou menos assim. Então, vamos testar, vamos dar um start aqui, né? E vamos ver o que está acontecendo. Então, olha só, vamos colocar aqui o nome do fornecedor Raí Carneiro, endereço Rua 1, número 1000, o nome do contato Raí e o telefone vai ser o 011 9999 9999. Vamos salvar. Veja que eu coloquei aqui um botão aqui para a gente debugar. Lembra? Se você clicar do lado esquerdo aqui, você consegue debugar o seu código-fonte ou não. Então, vamos olhar linha a linha o que está acontecendo. Então, aqui uma variável, instanciamos, veja que ela não tem endereço nenhum, não tem endereço, não tem nome de contato, não tem nada, é tudo nulo, né? E aí, linha a linha, nós vamos perguntando, olha, o campo texto na propriedade text aqui do fornecedor, ele tem valor? Então, se você passa o mouse em cima, ó, veja que ele tem, Raí Carneiro. Então, ele atende essa condição dessa condicional aqui. O texto é diferente de vazio? É, então, vamos pegar a propriedade nome fornecedor desse objeto e vamos colocar essa informação. E aí ele faz isso, ó, linha a linha. Ele pega as informações, vê se for verdadeiro, né? Então aqui no caso está sendo verdadeiro, né? E aí ele coloca essa informação lá sem problema nenhum. Então aí agora veja que apareceu aqui no grid, tá vendo? Então, se a gente tivesse um banco de dados aqui, a gente pegaria essas informações, clicaria no botão de salvar, abriria uma conexão com o banco de dados, salvaria essa informação lá e logo em seguida essa informação retornaria para o banco de dados aqui, para a sua aplicação ler do banco de dados, né? E aí você exibe isso para o seu usuário. Aí olha só, está funcionando, mas não completamente, porque lembra que eu falei que uma das regras era que a gente digitasse todos esses campos e só assim ele iria salvar? Só que veja, se eu clico aqui e tiro o número do telefone e clico em salvar, ele até simula que está funcionando, ó. Ele entra e ele deixa salvar. Então isso aqui não está certo. O nosso código não está 100% funcional. Uma boa prática é o seguinte, é você perguntar e você mostrar para o seu usuário que aquela informação não está válida. Então aqui a gente pode usar aquela estrutura else, né? Ou seja, ó, realmente ele digitou um texto, que é essa parte de cima aqui. Então se for verdadeiro, faça isso. Se não, a gente pode dar um message box ponto e dar um método show aqui para mostrar uma mensagem para ele, né? Então aqui nós podemos colocar você não digitou o nome do fornecedor, tá? Isso aqui para todos. Então vamos pegar isso aqui, vamos fazer em todos aqui, né? Então vai ficar else e aqui eu vou colocar você não digitou o endereço, né? O
endereço. Aqui embaixo, para o nome do contato, vamos colocar um else também, colocar um message box. Você não digitou o nome do contato. E aqui embaixo, a mesma coisa. Só que aqui a gente substitui pelo telefone. Você não digitou o telefone, tá? E aqui a gente pode parar a execução do sistema colocando um return aqui, ó. Ou seja, se ele chegou nessa conclusão aqui, ó, que realmente não digitou nada, você pode usar o return, ou seja, ele para o programa por aqui, ele retorna onde o programa estava, tá? Então vamos fazer isso aqui também. Vamos dar um return aqui. Vamos dar um return aqui. Isso aqui, gente, é uma forma muito simplista de fazer, tá? Existem técnicas mais avançadas, mas eu estou fazendo de uma forma um pouco mais simples para a gente ter um entendimento básico do que está acontecendo nesse sistema aqui. Então, vamos olhar de novo a nossa estrutura. E aí você vai vendo que quanto mais linhas você vai digitando, ó, mais comprido vai ficando a tela, tá vendo? E aí fica um código extenso de você ler. Para isso, você poderia fazer simplesmente o seguinte, ó, vamos criar um método aqui dentro do botão salvar, chamado criar fornecedor. E o método, ele basicamente a gente tem que passar a informação para esse método, né? Então esse método aqui, ele vai fazer tudo que está nessas linhas desses ifs. E ele vai me retornar um objeto de uma lista, tá? Então nós vamos chamar um criar fornecedor e o retorno dele vai ser um fornecedor. Então fornecedor, criar fornecedor. E dentro dele aqui, você pode perceber que a cada nova inserção de linha que você vai fazendo aqui, o código vai ficando mais extenso, tá vendo? Aqui nós já temos cerca de 67 linhas, então chega uma hora que vai ficando um código gigante, né? Para isso, você poderia fazer algumas técnicas aí, ó. Então, tem a region, lembra? Vamos dividir o nosso código por regiões. Então, as regions, você digita aí, ó, region, dá um tab, e aqui você chama essa região de região de cadastro e verificação. E aí o que você faz? Você pega todo esse código aqui, ó, e aí você coloca, dá um Ctrl X e põe dentro dessa region. Aí você fala assim, pô, mas tá a mesma coisa, né? Eu estou vendo todo esse código aqui. Mas veja que você consegue minimizar essa region. Então, o seu código fica um pouco menor, fica um pouco legível, tá? Essa aqui é uma das funcionalidades da region na vida real. Mas uma forma um pouco melhor de você fazer seria você criar um método para que esse método já te retorne essas informações preenchidas. Então você pensa assim, o que o botão salvar ele tem que fazer? Ele realmente tem que salvar uma informação de um fornecedor, tá? Mas o preenchimento desse fornecedor todo é o botão salvar que tem que fazer? Não, ele só tem que salvar. Não é, a responsabilidade dele não é de preencher nenhum campo, nada. Então, para isso, o que a gente pode fazer? Ó, vamos melhorar um pouquinho o nosso código aqui. Então, vamos tirar essas regions. E aí, eu vou fazer um método que me retorna um fornecedor. Tá? Então, para isso, o método eu vou chamar de retornar fornecedor. E o método, lembra que você sempre tem que passar um tipo. Tá? Então, o tipo que eu vou passar aqui é o fornecedor, ó. É o que está aqui em cima, é essa variável aqui que ela é do tipo da classe fornecedor, tá? Então vou passar aqui fornecedor vazio, tá? E esse método aqui, ele tem que me retornar alguma coisa, né? Então deixa eu dar um Ctrl ponto aqui. Se você só digitar o nome do método e dar um Ctrl ponto, ó, o Visual Studio vai te falar assim, cara, eu não conheço esse método porque você não criou ainda, mas se você quiser eu posso criar. Então você clica aqui e veja que lá embaixo, ó, ele criou aquele método lá para você, ó, sem você digitar nada. E veja que o que ele está passando é uma instância de fornecedor, é uma classe, né? E ele está te esperando aqui um objeto, que é justamente o que nós vamos passar aqui em cima, ó, que é fornecedor, sem informação nenhuma aqui por enquanto, né? É só uma estrutura vazia. E aí todo esse texto aqui de if e tudo mais que a gente digitou até aqui embaixo, ó, vamos dar um Ctrl X, tá? E vamos jogar essa informação dentro desse método, tá? Só que o método aqui, ó, ele está com uma palavrinha estranha chamada void, ó. Void significa não retorno nada para ninguém. Eu não quero retornar nada e não vou retornar nada. Então a gente tem que alterar isso, né? Então o
o que está entrando nesse método? Ele está entrando um fornecedor. E o que tem que sair? Tem que sair um fornecedor também. Então, para isso, a gente, depois que fez toda essa verificação aqui, ó, fizemos, nós vamos retornar fornecedor. Tá? E aqui onde está void, nós vamos substituir por fornecedor. Ou seja, esse método aqui, ó, ele é um método que vai te retornar essas informações aqui, que vai te retornar uma instância de fornecedor. Tá? Então aqui eu vou tirar esses returns, não faz mais sentido aqui. E aí, aqui em cima, veja que esse retornar fornecedor, eu posso adicionar ele dentro dessa lista. Tá? Então eu vou tirar esse fornecedor aqui e veja que legal, eu vou colocar um método dentro de um outro método. Então ficou uma coisa muito bacana. Veja que o código está ficando até um pouco mais limpo aqui, ó, um pouco mais curto. Então eu vou adicionar lista fornecedores.add e vou passar um método aqui dentro passando um fornecedor vazio. E aí o fornecedor vazio ele vai preencher dentro desse outro método aqui. Ó. Então olha, a gente tinha um código extenso e o código, de certa forma, quando você clica no botão salvar, não é a responsabilidade do botão ter que criar esse seu objeto e popular ele. Ele só tem que salvar essa informação. Então ele chama um outro método para fazer a mesma coisa. Então vamos parar aqui o mouse e vamos ver o que está acontecendo. Então vamos dar um start no projeto e basicamente o que ele vai fazer é o seguinte, né? Ele vai subir aqui a tela, vamos preencher, Raí Carneiro, endereço Rua 1, nome do contato Raí, telefone 11 9999 9999. Vou dar o salvar. Ele vai vir aqui linha a linha, que nem nós já vimos anteriormente. E aqui eu vou apertar o F11, ó, porque quando eu aperto esse F11, ele vai para dentro desse método aqui. Tá? Então, vai para dentro daquele método. E aí nós vamos acompanhando. Ó, é verdadeiro? Sim, então pega a informação. Essa condicional é verdadeira? Sim, então pega essa informação. É verdadeiro? Sim e sim. Tá vendo? Então você vai vendo linha a linha o que está acontecendo, os valores que estão aqui dentro. E se fosse falso, você entraria aqui e ia te mostrar uma mensagem que não foi digitado algum campo específico. Tá? Então basicamente ele traz essa informação aqui e ele joga essa informação para dentro do software. Então vamos imaginar que esse software aqui é tudo que o nosso cliente precisa. Tá? É tudo que ele precisa, maravilha, tá tudo certo, você mostrou lá para ele, ele gostou. Aí como que você distribui isso para ele, tá? Então, olha só, existe um processo aqui, de novo, que é o processo de build, que está aqui em cima, ó. Build. O que é o processo de build? Ele vai rodar o seu software e aí ele vai ver se realmente toda aquela lógica que você colocou ali dentro tá tudo compatível, tá? Então vamos dar um build aqui, build na solution. Né? E aqui ele vai fazer uma série de questionamentos, ver se está tudo certo, não está. Beleza, não tem erro nenhum. Ó. Aqui na error list está zero erro, warnings, tudo mais. Então, se eu olhar aqui no output, ele está falando que o projeto succeed. Então, isso significa que deu tudo certo. Deu tudo certo? Maravilha. Aí, você vem aqui, clica com o botão direito no seu projeto e vai no Open Folder. Tá? E aqui você vai ver que existe uma página, uma pasta chamada bin. Essa pasta bin é a pasta binária onde o seu software reside. Então, nesse caso aqui, nós estávamos trabalhando com debug. Né? Veja que existe aqui dentro ó, um software com o mesmo nome do projeto que nós demos lá na frente, com a extensão .exe. Esse exe é o executável. Então, se você fosse distribuir isso para o seu cliente, seria esse arquivo aqui que você ia mandar para o seu cliente. Tá? Na verdade, peço desculpas, esse de baixo aqui é o arquivo de configuração do XML dele. É o de cima aqui, ó, que é um application, tá vendo? Esse aqui, que também tem uma extensão .exe. Se você vier na properties dele aqui, ó, vai ver com o arquivo executável. Tá? Então, olha só, vamos clicar aqui e nós vamos abrir o nosso projeto. Eu vou até fechar o Visual Studio aqui, para vocês verem que não tem nenhuma interação aqui. Vou clicar aqui nele. E veja ó, que ele abre exatamente o meu projeto. Então você distribui dessa forma. Tá? Claro, hoje existem alguns processos que você pode pegar um instalador ou você pode distribuir de diversas formas. Mas essa aqui é a forma mais básica possível. Você poderia muito bem criar um .zip disso aqui, né? Adicionar aqui vamos pôr o nome de meu primeiro software. Meu software, .zip. E aí você manda isso aqui para o seu cliente. Ó. Aí você instala isso lá na máquina dele
ele vai abrir esse executável aqui e é basicamente o seu software que você desenvolveu lá. Vou fazer mais uma vez aqui, Raí Carneiro, Rua 1, nome do contato Raí e o telefone aqui que é o 11 99999 9999. E aí você vai salvar essa informação e o seu software será distribuído dessa forma para o seu cliente ou para quem quer que você esteja fazendo isso, tá ok?